Olá, oficial de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos avançar. Eu quero falar com você sobre uma importante missão. Olha só, há aproximadamente 3 anos, eu venho sendo convidada por diversas pessoas, diversos colegas, inclusive de outros estados, de representações nacionais, para fundar um sindicato dos oficiais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Até então, eu nunca aceitei, por entender que aquele que estiver no comando de um sindicato dos oficiais de justiça do Rio de Janeiro precisa ser o mesmo grupo que está no comando da Associação dos Oficiais de Justiça, que não pode deixar de existir, porque é um patrimônio de 63 anos da nossa categoria, certo? Então, eu sempre recusei por este principal motivo. E aí, venho sendo há muitos anos convidada para assumir a presidência da OJA, fui aclamada esse ano como presidente da OJA e de novo volta ao assunto, vamos fundar um sindicato dos oficiais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente com todos, ok? E eu vou sim consultar a categoria para que a categoria se manifeste e diga o que quer, certo? Hoje, já que estou no comando, na presidência da OJA, preservando a OJA, entendo sim pertinente a fundação de um sindicato dos oficiais de justiça do Rio de Janeiro, e nós não estamos inaugurando a situação. Existem vários outros estados onde existe a associação e existe o sindicato conduzidos aí pelo mesmo grupo, ok? Bom, por que instituir o Sindicato dos Oficiais de Justiça? Eu pensei, quais são os motivos para instituir um Sindicato dos Oficiais de Justiça? Para fortalecer a luta da categoria. Nesses 3 meses, pouco mais de 3 meses que eu atuo aí na presidência da OJA, eu percebi algumas dificuldades. Então, no primeiro momento, meu primeiro objetivo é evitar que um outro grupo funde um sindicato de oficiais de justiça diferente do grupo que está no comando da OJA. Por quê? 2 grupos distintos, comandando, representando a categoria, pode gerar conflitos. Pode gerar conflitos. E isso, em vez de fortalecer, enfraquece a categoria, certo? Então é importante que haja uma unidade ali na representatividade da categoria, certo? Que mais? Nós teremos maior legitimidade. Existem alguns pleitos específicos dos OJs que é preciso uma carta sindical, que é preciso uma legitimidade conferida aos sindicatos que a associação não tem, ok? Exemplo, a GAIA, gratificação de atividade externa, precisa precisa estar num projeto de lei. Ela tem que estar na nossa lei de carreira, não tem jeito. E aí, a gratificação de atividade externa é uma verba remuneratória que deve estar paralela à gratificação de locomoção. Uma coisa não substitui a outra, né? Gratificação de atividade externa mais indenização de transporte, ok? São duas verbas de naturezas distintas com objetivos distintos. E essa luta é importante. E só aqui no Rio que existe isso? Não. Já existem precedentes em outras categorias que recebem as 2 verbas. Gratificação de atividade externa e indenização de transporte, que hoje é a nossa GL. Certo? E aí nós teremos maior legitimidade para os pleitos específicos dos oficiais de justiça. Também nós vamos evitar conflitos de interesse entre os oficiais de justiça e as demais categorias que o Sind de Justiça vivencia. E eu entendo, certo? Porque o Sind de Justiça é o sindicato geral, que vai representar todos os servidores do Poder Judiciário. É claro que em alguns momentos existe um conflito de interesses funcionais entre oficiais de justiça e técnicos e analistas. Como técnicos e analistas tem aí um volume muito maior que a nossa categoria, que é miudinha, na hora que o Sind de Justiça vai, balancear aí esse conflito de interesse, é natural que ele vá para o maior público, certo? Então, não estou criticando o Sind de Justiça, estou dizendo que ele não tem outra saída.
certo? Exemplo, sarqueamento. O oficial de justiça hoje fica com um alvará de soltura esperando o resultado do sarqueamento. E aí o oficial de justiça, numa sexta-feira, pega um alvará de soltura, sem o resultado, sem a resposta do sarqueamento, acabou o seu final de semana. Ele não tem mais previsão de quando o seu plantão de sexta-feira, quando é que ele vai se finalizar. Ele pode ir no sábado, no domingo, feriado prolongado, e o oficial de justiça fica com aquela medida pendente, é uma medida urgente. Então, assim, esse é um claro caso de conflito de interesse, onde já deveria ter sido feita alguma coisa pelo SINDI sobre o resultado do SARC. O resultado do SARC é uma batata quente, que antes ficava com o chefe da serventia. Não resolveram e passaram a batata quente para o oficial de justiça. E isso precisa ser já rapidamente consertado. E eu já estive na corregedoria falando sobre isso também. É só me mostrar um exemplo. E um outro fator, eu estou tendo muita dificuldade porque eu não tenho licença sindical. Muita gente acha que eu tenho licença sindical, mas não tenho. A licença sindical realmente faz diferença, né? Eu estou cumprindo os mandados, cumprindo os plantões, conduções, despejo, busca e apreensão de carro, junto, igual a todo mundo, com o acervo da presidência da OJ. Então, uma licença sindical vai dar muito mais efetividade à luta, não só da Claudete, mas de quem estiver na direção dessa representatividade dos oficiais de justiça. Então, esses são os motivos para se instituir um sindicato dos oficiais de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma consulta à categoria. Se a categoria entender, pertinente, adequado. Se a categoria entender, não, Claudete, a gente quer continuar no Sindicato de Justiça e ficar com a OJA, tudo bem. Vou fazer o que a categoria decidir. E aí, para essa decisão, eu convoco uma Assembleia Geral de Fundação do Sindjus RJ, ok? Sindojus RJ. Vai acontecer na nossa sede de lazer, lá em Maricá, lá em Noam, Maricá, ok? Vai ser no dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã, em primeira chamada. E se não tiver quórum suficiente, com o que estiver presente, às 10h30, ok? Então, no dia 10 de agosto, às 10 horas. Certo? Em primeira chamada e às 10h30 com os presentes para essa consulta. E aí, qual vai ser a ordem do dia? Primeiro momento, vamos verificar se a categoria entende adequada a fundação do Sindojus Rio de Janeiro, certo? Eleição e apuração e posse da primeira diretoria, dessa diretoria provisória. Eu vou me candidatar, claro, a presidência do Sindojus Rio de Janeiro. Exatamente pelo primeiro motivo, né, que eu já expliquei a você. E aprovação do estatuto da entidade sindical e demais atos constitutivos. Certo? Então, essa é a nossa ordem do dia. Somente terão direito ao voz e a voto os integrantes da categoria que apresentarem aí documento de identificação com foto que comprove, né, ou seja, que é oficial de justiça, que é analista judiciário na especialidade execução de mandados, ou seja, oficial de justiça avaliador do Estado do Rio de Janeiro, e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. Importante esclarecer. Quem me conhece sabe, sou muito ética e transparente. Os primeiros a saberem das minhas intenções foi a Diretoria Geral do Sindicato de Justiça. Antes de gravar esse vídeo, eu falei com o diretor-geral sobre a nossa intenção de fundar um sindicato. É natural que eles não gostem, é natural, mas não é pessoal, ok? Eu estou aqui atendendo a esse pedido, certo? De vários colegas, por entender que esse é o momento adequado. Esse é o momento certo para a gente fundar um sindicato. Importante, não haverá uma outra contribuição. Teremos uma contribuição simbólica, R$10, R$20 no máximo, ok? Vamos aprovar isso também na ordem do dia. Essa contribuição será uma contribuição simbólica só para conseguirmos aí a efetividade e a implementação do sindicato, ok?
Depois tem todo um trâmite, né? Tem que ter lá o registro, certo? Regido por uma portaria recente do ministro Moro, certo? Então, assim, todos os trâmites serão observados. Se realmente o Sindojus se tornar uma realidade, vai ser uma contribuição simbólica de 10, 20 reais, descontada aí no seu contra-cheque. E por quê? Porque é importante estar na associação. A associação é um patrimônio histórico e o sindicato vai fortalecer a luta pela valorização funcional da categoria. Ok? Certo? Então, assim, não vamos criar mais uma outra contribuição, associação e mais Sindojus. É preciso ter uma contribuiçãozinha, né, simbólica para cumprir os requisitos da lei, certo? E aí vamos construir aí essa representatividade forte juntos. Qualquer sugestão, qualquer apoio, vem para cá, vem fazer parte dessa construção de um futuro melhor para os oficiais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Certo? Então, é isso que eu convido. Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vamos avançar. Claro que vamos. Então, espero você lá no dia 10 de agosto, lá na nossa sede lazer da associação, às 10 horas da manhã, para decidir sobre a fundação do Sindojus Rio de Janeiro. Tá certo? Até lá!